Hey guys, how's it going? I'm good. I'm very good. Cara, vamos falar sobre o que hoje? Sobre o que, produção? Sobre desistência? As pessoas estão querendo desistir. Não. Você quer desistir. Presta atenção, você não tem o direito de desistir. Você não tem o direito de desistir. Porque o você do futuro não precisa sofrer como você está sofrendo agora. E se você desistir, o você do futuro vai sofrer também como você está sofrendo agora. Sabe qual é o problema da desistência? Por que a gente desiste? Vamos lá. Por que a gente pensa em parar de tudo? Porque a gente olha pros resultados. Ninguém que tá acertando pensa em desistir. As pessoas só querem desistir porque as coisas não estão indo da maneira que elas querem. E se tá dando ruim, aí ela pensa em desistir. É o que a gente faz. É o que a gente é perito em fazer. Desistir, né? Quantas vezes a gente não pensa em desistir? Quantas vezes? Eu já pensei em parar, em desistir, em largar tudo, em chutar o pau da barraca 1 milhão de vezes. Várias vezes eu falei assim, não quero esse negócio pra mim. Eu não quero mais, eu não vou ser crente mais, eu não vou falar mais de Jesus, eu não vou fazer mais nada, eu não quero mais estudar, eu não quero mais nada. E eu já pensei várias vezes em parar, cara. O que eu fiz com isso? Nada. É isso que eu quero que você entenda. E o Tiago vai dizer que o pecado consumado gera morte, ou seja, não tem a ver somente com o pensar, mas o consumar um pensamento. O pecado consumado gera morte. O que você está pensando não é um problema em si. O problema maior é o que você vai fazer com o que você está pensando. O que você faz com os pensamentos que vêm na sua mente todos os dias? Cara, vem pensamento direto. Eu não sou especial. O mundo poderia ser muito melhor se eu não estivesse aqui. Eu não tenho valor. Eu não sou amado. Cara, isso vem na minha mente direto. Eu estou por acaso. Não existe um propósito na minha vida. E isso é tudo mentira. Eu tô perdendo. O que eu faço? É isso que eu quero que você entenda. O que eu vou fazer com as vozes que vêm constantemente na minha cabeça, na sua cabeça, no seu ouvido? O que eu vou fazer com isso? Não podemos parar agora, cara. Ai, eu errei, você não sabe, você não conhece a história da minha vida. Eu não preciso saber pra me dizer que você não tem o direito de parar. Às vezes no Instagram, as pessoas que eu nunca vi na minha vida mandam mensagem, cara, eu tô com ansiedade, cara, eu tô com depressão, eu tô pensando em desistir, eu tô pensando em parar com tudo, minha vida não tem mais sentido e não sei o que. Sabe qual é o segredo de manter a chama acesa? Sabe qual é o segredo de manter uma chama queimando todos os dias? É todos os dias você colocar lenha no fogo. Em casa tem um fogão a lenha. Se não colocar lenha, o fogo apaga. É a mesma coisa. Cara, você não conhece nada da minha vida, talvez eu não conheça. Provavelmente eu não conheço. Mas presta atenção. Uma vez um homem pegou e foi numa fazenda que vendia árvores. Ele chegou lá e tinha uma placa bem grande, escrita assim, ó, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 15 anos. O segundo melhor momento é hoje. Várias oportunidades. Provavelmente sim, a gente desperdiça. A gente é burro muitas vezes. A gente desperdiça. Cara, o melhor momento pra plantar uma árvore foi há 15 anos? Foi. Mas eu plantei? Não. O que eu vou fazer? Plantar hoje. O melhor momento pra você ter feito algo foi há anos atrás. Você ter investido, você ter corrido atrás dos seus sonhos, você ter se esforçado mais. Foi lá atrás no melhor momento. Mas você fez isso? Não fez. O que eu vou fazer agora? Desistir? Não, Gente, eu preciso apagar a palavra desistência do meu dicionário. Isso não pode mais fazer parte da minha vida. O que eu vou fazer? Eu vou lutar hoje. Eu vou perseverar hoje. Eu vou continuar andando mais um dia. Jesus chega para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro, o senhor sabe que eu te amo. Só que presta atenção. Lá no final da conversa, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas era o propósito da vida de Pedro. Apacentar, cuidar de pessoas. Pedro afundou, Pedro duvidou, Pedro negou, Pedro fez o que fez. Mas, porém, todavia, entretanto, o propósito da vida dele, que Jesus tinha pra ele, continuou em pé. Mesmo Pedro tendo falhado, o propósito ainda continuou em pé. Pedro, eu sei que você fez tudo isso, mas apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. É isso que Jesus fala hoje pra você, meu irmão, minha irmã, minha tia, meu tio, aquele lá que tá vendo esse vídeo. Eu vou, José, um abraço pra ti, seu. O propósito ainda continua de pé. E eu não vou parar porque as coisas não saíram da forma que eu queria. Eu queria ter muito mais coisas que eu tenho. Eu queria ter muito mais coisas que eu tenho hoje. Eu queria estar em locais que eu não estou hoje. Eu queria estar em locais que eu não estou hoje. Mas é onde eu estou, é o que eu estou vivendo, é o presente, é o agora. O ontem já foi. Para de chorar pelo leite derramado. O amanhã não existe, não aconteceu ainda. O que eu tenho é isso aqui agora. Meu passado está na minha mente, mas o meu futuro na minha mão. É as decisões diárias que você toma todo santo dia que vai determinar como será o seu amanhã. O passado, ele aconteceu e determina o seu presente hoje, mas o seu futuro depende da ação do agora. Eu fracasso 100% das vezes em que eu não tento. Ou seja, quando eu não tento, existe 100% de chance de eu fracassar. Agora, quando eu estou tentando, existe sim uma chance de eu fracassar. Mas existe uma chance também de eu conseguir acertar. E é nessa porcentagem que eu tenho que me agarrar, não é verdade? Hoje é o momento para desistir. Hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, e nunca eu vou desistir.
Hoje eu tô bravo. Hoje eu tô bravo. Tô bravo. Ai, minha mão. Em Malaquias capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó, ele se assenta como derretedor de prata. O cara que derretia a prata, ele tinha uma função muito específica, colocava a prata para derreter ali e sentava na frente dela porque ele tinha que ficar de olhos bem fixos na prata. Porque se ele vacilasse, a temperatura elevasse muito, a prata ia queimar e ia estragar a prata. E não podia perder a prata, porque a prata tinha muito valor. Era até mais valorizada que o ouro naquela época. Então ele tinha que ficar lá bem fixado, não pode queimar a prata. Ele se assentava na frente da prata que estava derretendo naquele local, na fundição. Ele deixava a prata aquecer, derretia a prata para tirar as impurezas, para tirar o que não prestava dela. A pergunta é como é que ele sabia que a prata estava boa? Quando o cara que derretia a prata, ele olhava para aquela prata e ele via a imagem dele refletida nela, ele sabia que ela estava pronta. Então o que Deus está fazendo com você no meio desse processo todo, tá no fogo, tá doendo, é difícil, é complicado, incomoda, cara, ele está tirando as impurezas para que chegue um momento em que a imagem dele seja refletida em você. É esse o objetivo de Deus. Porque, cara, qual o meu propósito? Mano, o meu propósito é diferente do meu destino. O meu destino é ir pro céu, mas o meu propósito é, enquanto eu não vou pro céu, é trazer o céu pra terra. Lembra, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino. Destino, céu, propósito, trazer o céu pra terra, reproduzir a imagem e semelhança do meu Criador. É isso que ele quer que eu volte na origem, aquilo que eu nasci para ser. Gênesis capítulo 1, imagem e semelhança. Eu fui feita a imagem e semelhança, mas no meio do caminho eu acabo tomando caminhos em que eu perco a imagem e semelhança do meu Criador. Mas ele faz uma chamada, eu quero que você volte a ser a minha imagem e a minha semelhança. No final desse processo você vai reproduzir, você vai refletir a minha imagem. Você deve ter 1 milhão de motivos para desistir. Eu acredito em você, cara. Se você começar a contar agora, você tem centenas, milhares, mas eu tenho um motivo para você não desistir. Jesus não desistiu de você, mesmo ele querendo desistir no Getsemane. Pai, se possível for pastinha esse cálice, eu não quero enfrentar isso. Mas ele foi fiel, ele perseverou até o fim. Ei, se ele perseverou, nós vamos perseverar também. Se ele foi até o fim, nós iremos até o fim. Se ele continuou, eu vou continuar. Eu não vou desistir. Você não tem o direito hoje de desistir. Minha avó inventou uma vez de fazer um brechó lá na área da frente da casa. Aí meu avô, muito esperto, queria colocar uma placa lá, dizendo assim, ó, fiado só amanhã. O pessoal olhar a placa e voltar no outro dia. Aí quando o pessoal voltar no outro dia, fiado só amanhã. Aí o pessoal via pra... fiado só amanhã. Cara, pensando em desistir? Vou desistir só amanhã. Aí chega amanhã? Vou desistir só amanhã. Aí chega amanhã? Ei, luta mais hoje. Deus abençoe a sua vida, cara. Deus abençoe a sua vida de verdade. Em nome de Jesus. Tamo junto. Não deixe de se inscrever no canal também. Isso é muito importante. Dá uma curtida. Compartilha com os seus amigos. Me segue lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Minha página no Facebook também. E que Deus abençoe a sua vida. Valeu, valeu. Muito obrigado. Não é isso. Valeu.